Fala galera, eu sou a Maria Eduarda. Fala galera, bom dia, eu sou o Lucas. Eu sou a aluna do 9º ano e hoje estamos aqui com o professor Flávio Manuel para o 4º episódio do podcast SF. Bom dia, Flávio. Hoje queremos saber quem que é o professor Flávio. Bom dia pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estarão assistindo, né? Flávio Manuel, como eu costumo dizer, é um professor que vocês, alunos, dizem que é muito duro, muito sério, muito bravo, mas só na hora que tem que ser. Mas eu sou divertido, brincalhão. Além de professor, eu sou pai de 3 crianças maravilhosas, né? O Gabriel, o Rafael e Miguel, meus 3 arcanjos, que eu tenho que agradecer a Deus por tê-los. Sou esposo, sou amigo, né? Eu sou aquilo que eu posso ser dentro das minhas condições e tento melhorar a cada dia. E o que te motivou e continua te motivando a ser professor de história? Aí é complicado de falar, tá? Porque, primeiro que o que me motivou, né, chega a ser engraçado, porque eu já contei dentro da sala de aula para vocês que eu não era lá essas coisas como aluno, né? Não era um aluno exemplar. Não era o aluno nota 10, né? Não era meio bagunceiro, preguiçoso, não fazia tudo que tinha que fazer. Aquilo que eu cobro de vocês eu não fazia muito bem, não, né? Confesso. Mas aí quando eu tirei o 3º ano e precisava dar um caminho na vida, comecei a trabalhar, trabalhos pesados, né? Trabalho que era cansativo, fui vender queijo em São Paulo, carregando peso e tudo mais. Aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou estudar. E aí quando eu fui estudar, eu busquei alguma coisa que eu gostava, e eu sempre gosto muito de falar, e eu falo muito. E por falar muito, a área da educação, da aula, e aí eu fiz uma palestra quando eu trabalhava na área de setor de endemias, pessoal da dengue, e eu achei maravilhoso ver todo mundo prestando atenção em mim. Aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. E quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pela questão de educar, de ensinar. E o que me motiva, que me mantém motivado, é saber que alunos vão aprender, nem que seja alguma coisinha comigo. E que daqui a um tempo você vai lembrar de mim. E onde que a história entrou no meio disso, onde você escolheu? Vou ser professor, mas quero a história. Então, matemática, nossa, eu achava muito difícil. O português eu ainda escorrego, sempre, eu tenho dificuldade também. E história, eu sempre fiquei fascinado com como que era, como que foi, por que as coisas aconteceram, por que as coisas existem. E aí, dentro dessa linha da educação, a história me encantava. Geografia e história, área de humanas. E hoje eu sou professor de história, minha primeira formação. Com o tempo eu fiz faculdade de filosofia, também sou filósofo. E a última é teologia, o estudo das religiões. Flávio, antes de ser professor, assim, o que você tinha, assim, que você gostava de fazer antes de querer ser professor? Eu tinha preguiça, Mas sem ser profissionalmente. Brincadeiras à parte, eu sou um cara que eu sempre fui muito apaixonado pelo meu avô materno, que era o seu Avelino, pai da minha mãe. E ele sempre foi ruralista, ele sempre mexeu com gado, sempre mexeu na roça. E eu, aquele neto que acompanhava o vô para todo lado, sempre trabalhando com ele lá na roça, mexendo com gado, com cavalo. Então eu sempre fui encantado com isso. Então eu pensava em ser veterinário, em cuidar na zona rural de alguma coisa assim. No primeiro momento era essa a minha vontade. E depois acaba que a minha família não tinha terreno, na época não tinha propriedade rural, a gente buscou outros caminhos. Hoje a gente até tem uma pequena propriedade rural e eu também sou produtor rural. E como você se sente trabalhando na Escola Estadual São Francisco? Acho que é uma das perguntas assim que quase todo podcast com o professor da escola vai ter, né? Verdade, né? Olha, eu brinco que eu tenho todas as experiências, eu acho, possíveis de um professor tê-las, né? Eu já trabalhei em vários municípios diferentes. Eu já trabalhei em SESEC, né, que é Educação para Jovens e Adultos. Já tive aluno de 88 anos de idade. Nossa. Eu já trabalhei no sistema prisional, então trabalhei na cadeia de Piuí, dando aula para os presos. Então é uma experiência também interessante. Já trabalhei na APAE, então trabalhei com pessoas com deficiências, né? E são pessoas especiais.
Eu tenho pós-graduação em educação inclusiva. E, Legal. diante de todas essas minhas experiências, eu vi chegar aqui na Vargem Bonita. No primeiro ano que eu vim, nossa, será que eu vou mesmo, né, me deslocar todos os dias de Piuí para Vargem Bonita? Mas eu posso te contar que a equipe da São Francisco é uma equipe maravilhosa, ela abraça a gente de uma forma fantástica. A sensação que a gente tem aqui é que a gente está em casa. Eu nem falo que aqui é trabalho, aqui é o momento que eu descanso. Aqui a gente brinca, fala que a escola estadual é uma família, né, a São Francisco. Verdade. E eu me agreguei a essa família, hoje me sinto parte dessa família. Antes de vir para cá, eu brinquei com a Cleide, falei, Cleide, eu vou lá falar um pouquinho mal da diretora, né, falar mal de você. Mas não tem como que fala mal, né? Então, assim, é o pessoal que não só na figura da Cleide, a diretora, mas de todos. Nossa, e a nossa cozinha? E as meninas da cozinha? Que maravilha. Verdade. Nossa merenda. Que então, assim, isso? eu podia falar só pela merenda, eu já ia estar apaixonado. Mas é como um todo, a comunidade de Vargem Bonita, vocês, alunos, né? Tem hora que a gente quer dar um beliscão, quer puxar a orelha, mas a gente é apaixonado por vocês. Quando a gente briga com o aluno é porque a gente gosta de um aluno, né? Olá, quando Né, você Tigrão? decidiu ser professor, alguém te apoiou quando você decidiu ser professor? Eu falei, né, que eu não era um bom aluno. Então, quando eu decidi ser professor, foi meio que o pessoal da minha família ficou assim, sério, né? Você não era um aluno exemplar, agora você quer ser professor? Você não era um aluno bom, você agora tá querendo ensinar? Tipo É assim, por aí. né? Alguns amigos que estudaram comigo, né? Eles foram, às vezes, seguir outros momentos da vida, eles foram morar em outros municípios e tal, e às vezes a gente encontra em algumas festividades, aí eles falam assim, e aí, o que você está fazendo? Eu falo, não, eu sou professor. Eles, você está brincando Mentira. comigo, você é professor. Não acredito. Mas o apoio que eu tive da família foi assim, se você escolher um caminho, se é isso que você quer de verdade, então vai. Então você tem certeza que é isso? Então vai. E aí eu tento, como eu disse, eu tento fazer o melhor possível, né? A gente tem limitações, a gente tem problemas, a gente não sabe tudo, mas a gente tenta fazer o melhor. Eu acho que o importante na vida, não só para ser professor, para qualquer coisa, é você tentar fazer o melhor. Se vai conseguir, não sei. Mas se você tentar, se você buscar excelência, certeza que vai fazer bem feito. E você trabalha para viver ou vive para trabalhar? E essa aí é fácil de responder. Eu trabalho para me viver, porque o trabalho, apesar de ser algo muito importante na vida de qualquer pessoa, ele não pode ser maior do que a sua própria vida, né? A vida do indivíduo é mais do que o trabalho, a vida é a família, é amigos, é religiosidade, é fé. Então, assim, o trabalho é aquilo que me dá sustentação para a minha vida, mas a minha vida ela é pela minha família, pelos meus amigos. Flávio, se negócio não fosse de problema, o que você queria lançar na vida? Investir agora. Se dinheiro não fosse... Se fosse nada para você, significa isso nada. Então, eu costumo dizer que se eu tivesse muito dinheiro, se amanhã eu ganhar um prêmio aí da loteria, eu continuaria dando aula, porque eu sou apaixonado por dar aula. Então eu acho que eu ia ter uma escola. Eu acho que se eu não precisasse de dinheiro, eu ia ter uma escola só para mim dar aula, tá? Não é que eu ia dar aula todo dia, não, porque eu ia querer ter descanso, né? Mas que eu queria, em vez em quando, ir lá dar uma aula, em vez em quando estar caminhando entre a galera. Gente, o mais legal de ser professor, gente, é que você ganha, além de salário no fim do mês, você ganha um monte de amigo. Então é muito bacana. E o que você acredita que seja a primeira impressão das pessoas quando vê o Flávio Manuel? Não só o Flávio professor, mas o Flávio Manuel pessoa, o pai, como você falou, o filho. Então, eu acho que eu sou serião mesmo, sim, né? Tem hora que fala que eu sou serião, mas depende muito como, né? Que hora que vai me ver? Se me ver dentro de sala, vai achar que eu sou bem sério, né? Aí se me ver numa festa, já vai achar aí é uma piada. Tô rindo, tô brincando toda hora. Isso é muito relativo. Mas assim, eu sou polêmico, porque eu sou um cara que também não sou passivo, então sou o cara que quando eu vejo alguma coisa errada, eu sou o que fala, e essas pessoas geralmente são pessoas polêmicas, a sociedade está preferindo ou acostumada com pessoas passivas, que esperam, que aceita tudo. Que, tipo, tá tudo no tempo deles. Se falar que
que é uma coisa e ela achar que é outra, ela vai concordar que a outra pessoa falou, né? É tipo isso. E eu não sou assim. Eu sou o que fala, não, eu acho que tá diferente. É isso. E pronto. Então, assim, eu acho que as pessoas me identificam como essa pessoa polêmica. Mas quando me conhecem de verdade, sabe o quanto eu tenho, né, carinho com as pessoas, o quanto eu sou atencioso, eu penso muito no outro. Uma vez aqui, numa atividade aqui, a nossa supervisora, Darlene, fez uma dinâmica e perguntou o que a gente tinha medo, né? E aí eu fiquei pensando, ela deu um tempo a pensar, né? Eu fiquei tique, o teco funcionando. E eu penso, o que eu tenho medo? E eu tenho medo de decepcionar as pessoas. Eu tenho medo de você achar que eu vou fazer alguma coisa e eu não fazer. Então eu tenho muito medo disso, das pessoas acharem que... Colocar uma credibilidade em você muito alta e você não conseguir cumprir, né, o que as pessoas pensam que você vai fazer, no caso. É isso. Eu tenho esse medo, né? Flávio, como é que você se vê daqui 5 anos? Ué, precisava ser rico, né? Mas eu me vejo... Não tem muita diferença, não. Eu me vejo professor, eu me vejo... com os meus filhos, igual eu já tenho um filho de 17 anos, o Gabriel, ele está terminando o 3º ano. Então eu me vejo ele numa faculdade, eu o ajudando, né, apoiando. Mas é isso, eu me vejo presente dentro da área da educação, junto com os alunos. Eu me vejo não muito diferente do que eu hoje, mas talvez mais maduro, mais consciente. E qual o conselho que você daria para uma pessoa que quer ser professor? Apesar que não, eu falo assim, professor não é aquela profissão fácil, porque professor não ganha muito, tem que gostar realmente do que faz. E é uma das profissões assim mais maravilhosa que existe, né? É o professor que forma um médico, é o professor que forma um advogado, que forma um engenheiro. E eu acho que não tem um trabalho muito reconhecido, né, pela sociedade, porque assim, a gente que como é aluno pensa assim: o professor ele tá ali para ensinar, mas na verdade ele tá ali para ensinar as pessoas, né? E mostrar para elas que não é que a vida não é fácil. Ela tá ali para ajudar, mas não tá ali para dar educação para filho de ninguém, né? Não, eu acho que você falou muito bem, né? A dica para quem quer ser professor, eu acho que você tem certeza? Você quer ser professor? Você acha que você dá conta de ser professor? O lance de remuneração, de ganhar, é o seguinte, para a galerinha do 3º ano que está ali tentando identificar o que vai fazer da vida, eu sempre falo para eles que faça o que você quiser, desde que você seja o melhor possível. Vender picolé dá dinheiro. O dono da Que Bom é um vendedor de picolé. Então, e ele ganha muito dinheiro. Mas é porque como que ele faz? A forma que ele faz. Então, assim, ser professor, na grande maioria, realmente é mal remunerado, realmente o professor ele não é valorizado conforme precisaria ser, mas tem como ganhar dinheiro também, é só ir atrás, fazer um mestrado, buscar uma faculdade, aí são caminhos a se percorrer, aí depende de cada um e a vontade própria do indivíduo que vai estar representando aquela profissão. Mas eu acho que o principal é você realmente querer, você ter brilho nos olhos, sabe? Daquela profissão, né? Eu chego às vezes para dar aula aqui, eu nem estou animado, aquele dia que eu estou desanimado. E eu vou embora animado. Aquele dia que as aulas são bacanas, que eu percebo que vocês perceberam... que a gente entendeu o que você queria falar, né? Vocês já perceberam isso dentro de sala. Tem dia que eu falo... Parece que eu entendi a matéria de novo quando eu estava explicando para você. Aí eu falo assim, perceberam isso, gente? Olha, é isso. Ou seja, eu me entusiasmo comigo mesmo, tem hora dando aula. Isso é gostar. Então, quem quer ser professor tem que entender que ele tem que gostar. Porque se você gosta do que você faz, você não trabalha todo dia. Você se diverte todo dia. Né? E, trabalhar... já é difícil. E você trabalhar com o que você não gosta, você chegar reclamando todo dia, aí você vai se tornar uma pessoa infeliz, né? Eu acho que independentemente do quanto você ganha, se você é feliz, o muito ou o pouco não vai fazer tanta diferença. A felicidade está no que você está sentindo no momento. É o que você está vivendo ali, né? É isso aí. Então...
Qual é a história de vida da sua história, assim, mais engraçada que você tem pra contar pra nós? Engraçada? Dentro de sala tem várias, né? Dentro de sala acontece, né? Tem as lendas, ó. Só que aqui na Vargem Bonita aqui já tem as lendas, né? Pega menino, tira da sala, né? A gente quer saber como tem uns que técnicos isso aí que aconteceu. chutam as portas erradas, né? Acontece. Mas assim, um fato que eu acho engraçado, né? Porque a nossa regra aqui na escola é que bateu o sinal do fim do recreio, vai para a sala. Depois do segundo sinal, não pode entrar mais, né? E sempre quando eu sou professor do quarto horário, que é pós-recreio, eu escuto o pessoal gritando: corre que é o Flávio, corre que é o Flávio, corre que é o Flávio. Então, assim, já acho muito engraçado. Mas, assim, de engraçado, às vezes é quando as pessoas, às vezes, você fala A, a pessoa entendeu B, depois ela vem te perguntar. Então, e vem te perguntar outro assunto nada a ver. Aí você acaba achando engraçado. Por exemplo, às vezes você faz uma pergunta na prova e a pessoa responde completamente diferente. Ou então, se não, você fala a resposta o tempo inteiro em todas as aulas e a pessoa consegue deixar em branco a resposta. Opa, essa aí acontece, né? Às vezes eu vou lá, conto, vai cair isso aqui, e a pessoa deixa em branco. Né? Na sala de vocês aconteceu que o aluno colocou a resposta de geografia na prova de história, né? Eu falei, que interessante. E é xará sua também, e essa xará Flávio. Pois é. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da história de como que foi tirar o menino da sala de aula pelo colarinho, né? Nossa Senhora. Que dia, meus amigos. Então, gente, o que acontece? O aluno tem que entender que o professor é ser humano. Então, não é todo dia que você está com a paciência, não é todo dia que você está tranquilinho. E aí você chega para trabalhar, você chega, às vezes não está tudo bem. Uhum. Aí o aluno vai e te manda, né, um palavrão, nossa, aí aquilo, você fica nervoso. Então, nesse caso em específico, né, que vocês estão contando, foi no primeiro ano que eu trabalhei aqui, e aí eu estava impondo ainda, né, minha situação, os alunos meio que não me conheciam, né? Então eu estava colocando para eles como que é meu jeito de trabalhar, como que hora de prestar atenção, hora de prestar atenção, hora de ficar tranquilo, hora de ficar tranquilo. Dentro de sala a gente pode brincar. Eu costumo dizer para vocês sempre, né, quando eu digo vocês, todos os alunos, que pode fazer bagunça, mas comigo, eu que posso fazer a bagunça junto com vocês. O aluno não pode fazer bagunça sozinho. Então tem a hora certa. E nesse caso eu acho que eu estava chamando a atenção da turma, que a turma estava fazendo muito barulho, conversando, e eu tentando fazer todos calarem e prestar atenção. Tentando que eles prestassem atenção no que você queria dizer, né? Isso, explicar a matéria. E esse aluno vai e me manda, né, com baixo calão, palavras de baixo calão, e aí eu não aceitei aquela situação. Por impulso, eu pego na camisa dele, levanto ele, arrasto para fora de sala, chego na sala da Darlene, supervisora, deixo ele lá e falo, eu quero a polícia e conselho tutelar aqui. E já, né, aproveitando o espaço aqui, agradecer à Polícia Militar de Vargem Bonita e ao Conselho Tutelar também de Vargem Bonita, que foram de pronto atendimento, dentro de 5, 10 minutos já estavam aqui na escola. E aí, na época, a gente lavrou lá uma ocorrência sobre agressão verbal ao professor, chamou pai, mãe, e todos na escola meio que ficaram sabendo, aquele professor novo de história é mais doido que nós. Vamos tomar cuidado que esse cara não... Vamos baixar a bola por aqui que o cara não é brinquedo, não. Pode brincar, não. E o que te inspira, Flávio, a ser professor? Te inspira, assim, em tudo, né? Como professor, como pai. Deixa eu te contar. Às vezes, no dia a dia, igual a gente está falando, às vezes é cansativo, é difícil. O professor tem muita burocracia, não é só dentro da sala, né? Fora de sala a gente tem muita coisa para fazer, preenchimento de papelada e planejamento e tudo mais. E às vezes a gente fica até cansado. Normalmente o professor tem 2 cargos, 2 escolas, né? Dificilmente vocês vão ver um professor com uma escola só, justamente para a gente tentar melhorar o salário, como a gente disse, a desvalorização acontece. É muito, eu falo assim, ela é muito... Todo mundo consegue ver o tanto que ela é a luta dos professores para que sejam mais valorizados. E Justo. não é justo pelo tanto que eles trabalham, né?
E aí, o que motiva? O que faz a diferença? O que faz a diferença é quando talvez um ex-aluno te para na rua e fala assim, olha, tudo que o senhor ensinou, eu acertei na prova do Enem. Eu lembrei do senhor quando eu fiz uma prova de um trabalho, que hoje eu estou trabalhando numa empresa, eu lembrei que eu fui fazer entrevista e ele me perguntou uma coisa, eu lembrei que o senhor tinha falado. Às vezes, no caso, eu estou aqui já há 5 anos na Escola São Francisco, então a turminha, que foi a minha primeira turminha, já está lá no 2º ano. Então, eu chego lá hoje para dar aula para eles, eu falo, então como vocês aprenderam? Eles, é verdade, você que ensinou, lá no 7º ano. Então, assim, isso motiva, né? Isso motiva quando a gente está, igual, moro na cidade de Piuí, eu tô andando lá na cidade de Piuí, alguém aqui da Vargem Bonita, oi professor, tudo bem? Então, isso faz os olhos brilhar, aquele que não sabia nada e depois você descobre que ele sabe alguma coisa por causa de você, isso que ele muito aprendeu importante. aquilo ali por causa que você ensinou dentro de sala, né? Então, é aquilo que eu falei, a gente só chama atenção, a gente só briga quando a gente gosta do aluno e a gente sabe que ele tem potencial, a gente sabe que ele pode melhorar. Que ele pode ser, por exemplo, agora ele não é um aluno muito bom, mas quem sabe lá na frente, né? Ele pode ser tipo o Flávio, né? Quem sabe? Tipo o Flávio não vai não. Tipo o Flávio. Ele melhora, eu não era tão bom, eu era um aluno complicado também. Em quais escolas que você já deu aula, que você dá aula hoje na São Francisco e mais alguma no Piuí? Não, hoje eu trabalho na São Francisco, na Vargem Bonita, e na Modesto Antônio, lá em Capitólio. Hoje você está em Capitólio. Isso, eu trabalho aqui de manhã, né? E lá no período da noite. Mas eu já trabalhei no município de Pimenta, eu já trabalhei nas escolas de Piuí, eu acho que todas, já trabalhei em todas as escolas. E em Capitólio agora, esse ano, e aqui na Vargem Bonita. E já tive essas experiências, como eu disse, de SESEC, de cursos técnicos, da APAE, do sistema prisional, do 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º. Já trabalhei em todas as séries, tanto com história, filosofia, sociologia, geografia e artes. Já ministrei essas 5 matérias. Você já trabalhou com artes? Nossa, foi um ano muito difícil, porque eu sabia muito pouco de artes. Então, eu tinha que estudar para poder dar aula. E na parte de desenho, essa parte prática, nossa, que derrota. Então, eu tinha muita dificuldade. Foi um ano de muito desafio, mas eu trabalhei durante 2 anos com a matéria artes. Você acha que hoje o seu modo de ensinar um aluno ele ensinar a matéria para ele, você acha que é um modo assim que o aluno pega muito rápido, porque você faz de um jeito que a gente tem que aprender, né? De qualquer Ou jeito. ele pega porque fica com medo. Ou ele pega porque ele tem medo da hora que o professor fala, e aí, você sabe? Agora é sua vez de falar. Tomara que é porque ele pegue bem, né? Mas Alexandre o Grande falava, né? Que às vezes é melhor ser temido do que ser amado. Verdade. Então, tem momentos que é importante. Eu tento ser o mais didático possível, tento adaptar dentro da realidade. Vocês sabem, eu não sou de usar o quadro, né? Dificilmente eu vou... que você usa aqui quadro. E o dia que usar, preparem-se, que vai ser pancada. Mas, por exemplo, aqui esse ano, no 6º ano, eu estou usando o quadro. Então, por quê? Porque a turma necessita, é uma forma diferente de ensinar, então eles têm um outro ritmo, então eu preciso usar de técnicas para facilitar o entendimento deles. Já quando é uma turma que eu vejo que já está mais adiantada, não tem necessidade, então eu já vou mais para ter uma visão já acadêmica. Então, um 3º ano é quase uma palestra, não é aula. Então, é diferente. A gente tem que ver também as condições de cada um. Como eu disse, a minha experiência com vários públicos, desde prisional, APAE, o EJA, então assim, são sistemas educacionais diferentes. Então, eu meio que consegui desenvolver isso. Eu entendo naquela turma qual que é a necessidade. O que ela precisa para aprender, né? No caso, o 6º ele precisa de uma forma de ensino diferente e já o 3º já é totalmente diferente da do 6º. É outra linguagem. Talvez é a mesma matéria, mas é outra linguagem. Outra maneira de expressar aquela matéria ali, né? Justo. É isso aí. Agora vamos para as perguntas que não estavam no roteiro, né, Lucas? É isso aí, meus amigos. Agora vem o... Agora vai apertar?
Igual vai apertar do seu lado, Será? Flávio? Nada. Acho Tem nada a que não, esconder, né? não. Tá aperta não, né? Tem nada a A gente, esconder, não. essa é uma dinâmica. Vai funcionar basicamente o seguinte: a gente vai Hum. falar uma palavra rápido e você tem Você que tem que falar pensar rápido. o que ela vem na sua cabeça sobre ela. Por exemplo, amor, meus filhos. Rápido. Bora. Vai começar, Lucas. Vou começar, Maria, vai. Família. Amo. Deus. Ser superior. Escola. Lugar que eu me sinto bem. Cerveja preferida. Gelada. Pode ser qualquer uma, tanto gelada. Cerveja preferida, essa é boa. Vamos pra última, então. Nossa, agora apertou pra mim. Aluno preferido do 9º ano. Aluno preferido no 9º ano? Deixa eu pensar aqui. Tem que ser rápido. Tem que ser rápido? Aluno preferido? Joaquim. Esse não tem lá, ué. Esse aí não vai, tem que ser tem tem que falar lá, o ué. preferido. Não Qual que é? tem, não tem aluno preferido, gente. A gente gosta de todos. Acho que não existe aluno preferido, né? Tem o Sei que lá, viu? mais se dedica na sala de aula. Isso, a gente gosta de todos. E quem Ah, que é então o mais Maria. dedica na sala de aula do 9º ano? Mais dedicado? É. Ó, você é a aluna mais dedicada, né? Não? É, Parabéns. puxa saco, viu? Olha pra você ver. E você, Lucas, o que você é? Ah, eu mais Ó, encapetado. o Lucas Que mais é o que mais me dá atenção, né? Ele tenta me dar atenção para moralzinha, né? para ter uma moral, né? Para as não, deficiências sem que ele ponto tem. lá, É, velho. pois é. Tem uns pontinhos Ele é o extra. cheio das 9 horas, ele é cheio de tal, esperto. Ah, E tô dá um muito puxado bravo no saco do homem, né? Pra ver se... Esperto. E agora vamos finalizar, né? Tem alguma pergunta que a gente não fez? Você tem vontade de comentar aqui no podcast? Algo que a gente não comentou, né? Você tá aqui falando com a gente. Então, não é nenhuma pergunta, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer, como eu disse, quando eu chego aqui há 5, vai findar 5 anos, né? No primeiro ano que eu chego aqui, eu fui muito bem recebido, fui muito bem tratado pela equipe. Eu acho que eu tentei agregar o máximo possível, mas nem sempre a gente vai corresponder a todos como a gente gostaria. É aquele lance, né? Meu jeito, agrada a alguns, desagrada a outros, né? Eu tento fazer o melhor, eu acredito que a minha forma de trabalhar, ela tem frutos, a gente rende frutos com isso, mas ela só é possível graças ao que a gente tem de apoio, né? Então, na figura da diretora, Cleide, eu quero agradecer toda a equipe da São Francisco. Na figura de vocês, alunos, eu quero agradecer toda a comunidade. A gente agradece de ter você, ter a honra de ter o Flávio Manuel Nossa, como que professor de Vou história. contar um pouco do Flávio Manuel, pra quem não conhece, Quem né? Que não fala conhece, que é um cara brabo, né? A gente, quando o Flávio chega dentro de sala, acho que a sala inteira pensa, gente, o Flávio tá chegando. Senta que... Arruma um desespero. Arruma um desespero. Imagina a hora de, por exemplo, você tem que ler lá pra ele. Aí o menino não tá prestando atenção na matéria e fala assim, Aí ele dá só uma continua. olhadinha no óculos, assim, ó. Mas é isso. Tigrão, já aconteceu isso com você? Ah, lógico. Eu não leio. Aí eu falo assim, ô Lucas, vai continuar? Aí eu dou som baixo na cabeça e durmo Não. um sono. Eu durmo um sono. Ai. Mas assim, é como eu estava dizendo, agradecer o apoio que eu tenho, né? A supervisão na figura da Darlene, né? Também nos dá muito apoio. Então, assim, não é possível a gente desenvolver um bom trabalho como professor se a gente não tiver o apoio de toda a equipe, porque é uma parceria, é uma construção, a gente precisa ser entendido, né? Eu confesso que no começo eu era muito mais abrupto, assim, né? Eu era muito mais ríspido. Então, com o tempo, os alunos entenderam que existe hora para as coisas. Tem da hora de se aprender a matéria, a hora de fazer atividade e a hora, tipo, livre, né? Que no caso é os 10 minutos últimos da aula. E esses 10 minutos não aumenta mais uns 10, não? Olha, pra você ver, não pode dar a mão que quer o braço, tá Não, vendo? quer tudo. Não, eles são mais 10. aí Mas tem. então, olha pra você ver, como que as coisas são legais. Aham. A aula rende tanto que sempre sobra um tempinho, né? Por quê? Porque todo mundo presta atenção, faz o certo na Eu hora acho que nem certa. 10 que você não deixa, porque vai rapidão. Pois é. Eu acho que é uma das aulas que mais passa, né? Durante o nosso período. Passa rápido pra caramba. Nem sente, nem Não, né? acho que é uma da... não, todas
todas as aulas são, né? Mas uma das aulas que a sala inteira presta atenção, eu acho que é uma das matérias que não falo que é mais fácil por causa do professor, porque a prova é pesada, não é fácil. Verdade. Não tem questão fácil na prova do Flávio. Só as abertas, né? E ainda erra. Mas é sobre isso. Quando você não cola... Você cola das provas do Flávio, Boa Tigrão? pergunta. Você cola, Tigrão? Eu falo assim, colar você pode, eu só não posso ver, ué. Qual que é? A vai dar um regra é essa, jeito, né, a Tigrão? regra é essa. Eu falo para eles o seguinte, né, que todo aluno tem o direito de colar. E eu, como professor, tenho obrigação de pegar você colando. Então, você quer tentar... Você já pegou algum aluno colando? Já é zero, sem pensar. Aqui na escola você já teve um assim, tipo, nossa, não acredito que ele tá colando na cara dura. Sempre tem. Sempre tem aquele aluno que acha que vai dar certo, né? Que prefere, entre aspas, acha que aquilo é o mais fácil do que estudar. Agora, o problema é o seguinte, quando você cola, você está se enganando, porque na realidade, eu já sei a matéria, né? O aluno é que tem que aprender, então não adianta. Já Não, sei, mas tem por que umas você tá que não vai, colando? não, né? Tem uns Por que- exemplo, colocar a resposta de geografia na prova de história, né? Será por quê, né? sabe por quê? Deve que é um aluno muito exemplar. Pilantrinha, ele, né, Zé? Agora, a nossa querida diretora não, supervisora Darlene, fez uma caixinha de pergunta no Instagram do podcast. Inclusive, se você não segue, vai lá seguir, que é o podcast SF, @podcast SF. E alguns alunos deixaram alguns comentários lá. E a gente vai estar lendo para você aqui agora. Vamos lá, vem bom. O primeiro, Deus no dia que ele contou a história de vida dele, na sala eu virei fã. Então, acho que assim, não é só esse aluno, acho que é a maioria da escola. A maioria não, a escola inteira, né? A escola inteira, quando escuta a vida do Flávio, como que ele é realmente, todo mundo se encanta, vira Aí fã já de primeiro entende momento. quem que é o Flávio. Que ele não é aquele professor que vai estar lá, que tá te cobrando, é porque ele sabe que você vai ser alguém, né? Eu acho que todos os professores pensam nisso e a gente agradece demais. O Flávio não é só... É aquele amigo dentro de sala, é um professor incrível e a gente agradece demais ter você como professor Obrigado. na nossa comunidade de São Francisco. Só não pode pisar no calo, né? Porque senão aí é tchau, né? Tem que estar na linha. Flávio, dançando no intervalo, foi hilário. Que Pois dia! Então, mas não era pra ninguém ver, né? Aí sempre tem alguém que vai lá e grava. Mas assim, é porque começou a tocar as músicas dos anos 80, 90, aí a gente começou a falar, Aí "Oh, que anima, né? legal." Aí Aí animou, animou. professor. Começamos a dançar. Vou dar uma dançadinha aqui. Dá, né? Brincamos lá um O pouquinho. próximo. Ele já me deixou pra fora de sala mais de 3 vezes por não ter entrado antes do sinal. É a Gente, regra, né? se o sinal tocou, por que ainda não entrou? Vai, não Corre que é o entrou. Flávio. Corre que é o Ou Flávio. entrou, não entra mais. O homem é doido, mas sabe ensinar. É bom professor. É por aí mesmo. Esse comentário aqui, velho, é muito... Acho que é muito Queria todo... saber quem que foi que pôs. Infelizmente não temos os arrobas aqui. Tranquilo. Ligaram da Claro pra ele durante a aula. Ele atendeu e disse que os alunos estavam sendo sequestrados. Conta pra gente um pouquinho de como que foi esse dia. Não, é porque tem essas ligações, né? Direto liga, tentando vender planos, esse tipo de coisa e tal. Então, às vezes eu tô dando aula, toco o telefone, eu vejo que o número é vendedor, alguma coisa nesse sentido. Eu coloco no Viva Voz e atendo, né? E geralmente falo pra turma, e aí, galera? Então, aí nesse dia eu brinquei. Falei, cara, não dá pra atender não, cara. Meus alunos aqui, tá tendo problema sério aqui. Aí isso aqui, tá tendo problema, gente? Então, ó, não dá, tal. Eu desliguei. Mas assim, é aquela hora que dá pra brincar, então vamos brincar. O dia que ele chegou, chutou a lixeira da sala do 8º ano, simulando a revolta dos civis da Revolução. Era a nossa turma. Que dia, que susto, velho. Deu É só porque um- a ideia era essa, né? Era criar o impacto, né? Então era tipo assim, eu queria mostrar para vocês o que era se revoltar contra algo que estava sendo imposto, né? Então, na hora que eu cheguei, a lixeira estava meio que no centro, assim, do caminho. Então, tava todo mundo meio que ainda não prestando atenção. Tava Aí eu- pegando os livros, né? Isso, aí eu chutei a lixeira, pá, pá.
Isso é se revoltar, isso é não aceitar. Aí eu acho que todo mundo ficou em choque. Eu falei, essa é a nossa matéria de agora, né? Nossa, o dia da iluminismo, né, que da lâmpada, eu acho que pegou muito, porque razão e iluminismo, Isso, palavra-chave, eu não razão. esqueço da palavra-chave do iluminismo Também por causa não. da lâmpada. Eu acho que é uma maneira que você tem de, tipo, ensinar de uma forma que as pessoas não vão sair. Por exemplo, tríplice intente, tríplice aliança. Pronto. Matéria sua é assim, você fala e você demonstra Aham. ela. Você... De uma forma assim, acho que você entende que ser aluno não é fácil, tem que aprender muita matéria num Matérias dia diferentes, só. né? Num dia, não é só, por exemplo, história. Tem história, português, geografia e matemática no mesmo dia. Mas eu prefiro história. Mas a ideia é essa, é contextualizar. A ideia é você entender que aquilo que passou tem a ver com a sua vida no momento atual, né? Muito obrigado, Flávio, por ter aceitado o convite de ter vindo aqui com a gente no podcast SF, falar um pouquinho de como que é sua vida, não só como professor, mas também como pessoa, ter explicado um pouquinho pra gente tudo isso. Eu que A agradeço. gente agradece demais. Inclusive, no Instagram do podcast, o SF, tem o link do podcast, tá, gente? Então, e no YouTube vai estar disponível no YouTube da Escola Estadual São Francisco. Valeu, agradeço a todos e tenham uma boa tarde. É nóis. Valeu. Um abraço. Tchau, gente! Falou, valeu.